Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, o vídeo que você vai ver agora, ele é de extrema importância. E como de extrema importância, é essencial para o nosso entendimento, para você compreender a nossa situação atual e o que vem pela frente, os grandes portais de informação, os grandes portais de internet deixaram essa notícia de lado, passar quase despercebido. Os menores foi que ainda tiveram coragem de falar, mas os grandões, o Globo, G1, eu não vi a notícia neles. Se falaram, foi por cima, tá certo? Mas lá no país do Dragão Vermelho, especialista em pastel de vento, tá acontecendo algo terrível, como mostra a dica do nosso querido irmão Jair Vieira, esse veteranaço aqui nas dicas, e mais uma vez eu agradeço a ele. A matéria que ele envia diz o seguinte: momento arrepiante. Drones chineses ordenaram que moradores aterrorizados fiquem em suas casas, no bloqueio mais rigoroso do mundo. Uma matéria recente, faz apenas 2 semanas. Drones com alto-falantes estão voando entre blocos de apartamentos na China, ordenando que as pessoas fiquem dentro do bloqueio mais rigoroso do mundo. As imagens são arrepiantes e mostram os drones da polícia voando a poucos metros das janelas dos moradores e gritando as regras de bloqueio do Sungamonga em uma voz robótica feminina. Você imagine, né, meus irmãos, o drama que deve ser isso, coisa de filme de terror, você ser obrigado por uma máquina a ficar dentro da sua própria casa sem poder botar nem a cabeça na janela. Imagine isso, meu irmão. E ele não se cansa. Diferente de um ser humano que você diz, não, uma hora ele vai ter que dormir, uma hora vai ter que trocar de posto. Não, ele fica ali, ele não cansa. Isso não acontece, é uma máquina. Vídeos de meia dúzia de cidades mostram os drones tecendo entre arranha-céus transmitindo a mensagem: esta comunidade está em bloqueio total agora, fique no seu quarto. Essa é a mensagem que o drone passa. Imagine, uma voz, né, feminina dizendo: esta comunidade está em bloqueio total agora, fique no seu quarto. É uma ordem. Isso ocorre depois que Chengdu, lar de 21 milhões de pessoas, foi fechada na quinta-feira depois de que 150 novas infecções foram registradas, enquanto Pequim continua seguindo sua política de zero Sungamonga. Imagens tiradas de uma casa em um arranha-céu na cidade, em expansão, mostraram um drone voando entre as casas tarde da noite, dizendo às pessoas para obedecerem às ordens do bloqueio. Em Yuxi, um centro de manufatura no leste da China com uma população de 7,5 milhões, um vídeo assustador mostrou um drone pairando a poucos metros de uma janela de um prédio de apartamentos. Um cidadão descreveu como um pesadelo distópico, como realidade. O uso de drones pelo governo chinês para impor bloqueios estritos do Sungamonga tornou-se uma visão comum. Em abril, um drone foi implantado em Xangai para dizer aos moradores que parassem de cantar e gritar de suas janelas e conter sua sede de liberdade. Nem isso pode fazer, não pode nem gritar, porque a máquina está ali e está para repreender as pessoas. Cães robôs também foram usados em algumas cidades para dizer aos moradores para ficarem dentro de casa, lavarem as mãos e verificarem sua temperatura. Com um megafone preso às costas, o robô marchou pelos corredores dos apartamentos de Xangai e chamou as pessoas para coletas de amostras na garganta. A China é a última grande economia comprometida com uma política zero de Sungamonga, eliminando pequenos surtos do problema com bloqueios, testes em massas e longas quarentenas. Moradores da cidade de Chengdu, trancada na semana passada, foram vistos brigando por comida e esvaziando prateleiras enquanto tentavam estocar suprimentos antes de serem mergulhados no bloqueio. Imagens chocantes compartilhadas pelo WhatsApp on Weibo mostram moradores em pânico lutando por suprimentos em supermercados, com brigas surgindo pelos últimos pedaços de carne e arroz. Carros foram vistos cheios de carne, legumes e ovos, enquanto os moradores lotavam lojas, prateleiras despojadas e se preparando para o pior. Um morador disse que todo mundo estava estocando mercadorias loucamente, por causa do que aconteceu em Xangai quando foi atingida pela escassez de alimento durante o bloqueio. O jovem de 25 anos disse que estava habitualmente estocando, antes que as últimas medidas de Chengdu fossem anunciadas. Aqui uma pequena pausa, meus irmãos, mas isso é um verdadeiro desperto, né? Eu tenho dito isso para vocês, olha, eu sei que a situação está difícil para todo mundo, mas você não pode mais continuar contando com a abundância desse nosso país. O nosso país de fato é muito rico. Eu tenho certeza que não vai ser pelas mãos do Criador que vai faltar alimento na sua casa, que a terra vai deixar de dar, mas que os homens podem impedir que as pessoas plantem, que as pessoas colham, que as pessoas transportem essas coisas, aí eu não tenho dúvida. E por essa razão é que você não pode mais se dá o luxo de, faltou aqui 1 quilo de feijão, eu vou comprar. Não, você tem que ter sempre um pouquinho sobrando. Se você economizar e se esforçar para isso, pelo menos os não perecíveis, macarrão, miojo, essas coisas, você pode ter aí estocado. R$100 que você gasta com uma bobagem, se você comprar todinho de miojo por mês, você vai ter um estoque muito grande aí, caso uma coisa desse tipo aconteça. E eu não estou brincando, família.
Veja, estamos falando da maior economia hoje, a verdade é essa. E o cidadão de lá está passando por isso. Outra coisa que você tem que levar em consideração, que é o que eu venho falando aqui, são as malditas privatizações. Nós estamos passando para esse povo, eu quero inclusive que você veja a imagem. Nós temos a imagem desses drones rondando. Veja se não dá um arrepio. Se coloque nessa situação e você vai sentir um arrepio. Isso é pior do que cena de filme de terror. Vamos conferir juntos. Contra fatos não há argumento, meus irmãos. É na mão desses homens que tratam o seu próprio povo, os comunistas chineses, o governo comunista chinês, que nós estamos passando serviços essenciais, que o próprio presidente Bolsonaro, o entreguista, que é tão ruim quanto o Lula, foi lá dizer em alto e bom som que aquilo ali era um país capitalista. Foi lá tentar entregar a nossa Eletrobras a esses homens. Serviços essenciais eles estão passando para esses homens. Eu pergunto a você, se eles tratam assim os seus próprios cidadãos, a sua própria carne, o que eles vão fazer conosco? Você sabe a resposta, meu irmão, não se iluda. Você sabe. Deixa eu continuar com a matéria. Não está claro quando as restrições draconianas serão levantadas. O estado atual do controle epidêmico é anormal, complexo e sombrio, disse o governo local. As autoridades, inicialmente, minimizaram as conversas sobre um bloqueio iminente, com os policiais prendendo um homem por criar pânico, depois que ela alertou que a cidade poderia ser fechada. Então é assim, ó, uma pessoa desperta, corajosa, bem informada que tenta alertar, ele é preso. Muitos usuários da plataforma Weibo, semelhante ao Twitter, criticaram sua prisão e o chamaram de herói por alertar seus co-cidadãos. A China continuou a eliminar pequenos surtos dos sungamongas com bloqueios pesados. Xining, capital da província ocidental de Qinghai, é lar de 2,5 milhões de pessoas. Ela ordenou que as escolas conduzissem as aulas online e lançou uma unidade de teste em massa. O censo de Shenzhen, no sul da China, disse que as novas restrições entraram em vigor a partir das 18 horas da quinta-feira, em seu distrito de Nansha, que abriga a sede de gigantes da tecnologia Tencent e ZTE. E no mês passado, vigiantes na província insular de Hainan, no sul, protestaram depois que mais de 80 mil turistas ficaram presos em resort por causa de um surto do Sungamonga. E imagens chocantes de policiais reprimindo manifestantes anti-bloqueio em Wuhan também foram amplamente compartilhadas nas mídias sociais, mostrando policiais espancando manifestantes com seus cacetetes. Então, meus irmãos, você acha que é difícil isso acontecer aqui? Deixa o PT voltar ao poder. E você vai ter uma noção de que as coisas não só acontecem com os outros, meus irmãos. Uma população fica à mercê disso porque acredita nos mesmos mentirosos de sempre. Lula e Bolsonaro são dois cânceres no país. E o pior deles é o Lula, sem dúvida nenhuma. Então eu estou sendo bem direto com você, estou sendo bem realista. Infelizmente, foi isso que o povo colocou diante de todos nós. Quando você para pensar que esses homens de fato, através das suas empresas hoje, você sabe que a China tem as empresas mais fortes, por exemplo, os drones, que eu tenho um aqui em casa, da marca DJI, que é a maior, né? Nem sei se eu pronunciei certo. É os mais populares, são de ótima qualidade, mas eles são do governo chinês. Inclusive os Estados Unidos, nesse momento agora, procuram uma maneira, o parlamento americano, de banir esses drones de lá, do seu país, porque sabem a quem pertence. Então, meus irmãos, o mundo todo está preocupado com isso, e o brasileiro continua com a cara para cima, tratando política como se fosse uma coisa de amigos. Não, vamos tentar conversar isso, se não der certo. Não é isso, meu irmão. Porque as leis draconianas vão sendo criadas. E aí eu repito mais uma vez, imagine esses homens sendo donos dos nossos serviços essenciais, nós dependendo da boa fé deles, dos bons sentimentos, coisas que eles não têm. Como vai ser o futuro da nossa nação? O próprio Bolsonaro, antes de se vender, falava. Vocês lembram o que é que ele falava? Eu mostrei isso aqui várias vezes. Ele dizia nas palavras dele, se continuasse assim, só ia sobrar trabalho escravo para o brasileiro. Mão de obra escrava. E você acha que ele estava errado naquela época? Então, meus irmãos, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Peço a você que reconheça o nosso esforço aqui para trazer um vídeo como esse. Você vê que vários canais, você deve seguir um monte por aí, você vê que o pessoal se esquiva desse tipo de assunto, porque isso é péssimo. Veja que a própria grande mídia está deixando isso aqui de lado. Você sabe que hoje tudo funciona com o quê? Com dinheiro. É anunciantes, é grandes empresas que vêm ali nas plataformas, na grande mídia e pagam pelos anúncios. Sem eles, não tem como a gente continuar aqui. Então eles chegam e dizem, olha, não toca nesse assunto. E aí você vai, fura todo esse bloqueio e traz a notícia, você fica sendo alvo.
Então, meus irmãos, eu peço que você compartilhe esse vídeo, que se você puder, tiver condições para isso, se torne membro do canal. Isso ajuda muito, inclusive, a relevância do canal. E peço que você compartilhe sem dúvida nenhuma. Por favor, não esqueça o like e deixe a sua opinião, tá certo? Nem que seja um emojizinho, mas deixe a sua opinião, porque isso também ajuda. Quanto mais comentários, mais ajuda o nosso canal também, meus irmãos. Não é fácil fazer esse trabalho e vocês sabem disso, são testemunhas disso. Eu vou ficando por aqui, a gente volta com 2 vídeos todos os dias, um às 5h30 da tarde e outro às 7h30 da manhã, sempre assim, tá certo, meus irmãos? Fiquem com Deus, um abraço e que Deus nos proteja de tudo isso. Fui!